Bom, vamos tentar um pouco analisar essa queda do PIB monumental aí. 3,6% em cima de 4% de queda em 2015, né? E o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, comemorando, porque na ponta nós já estamos crescendo. É evidente, quando você cai 20 degraus aí, você sobe dois e fala que está recuperando. Mas é evidente que é insuficiente para você repor emprego. Nós estamos voltando aos níveis do PIB de 2009, ou seja, daquele início de crise lá. E não adianta imputar a Dilma isso. A Dilma tem a sua responsabilidade sobre uma parte desse desastre, a outra parte é o Temer. Mas pensando bem, não é nem Dilma, nem Temer. O que está ocorrendo com o Brasil agora é mais um crime praticado pelos economistas. É crime sem dolo, sem intenção de fazer dolo. É uma mediocrização que veio na economia brasileira, em parte na economia mundial. Aqui sempre a revisão é feita com muito atraso em relação a outras partes do planeta. Nós somos um país em que a economia, nas últimas décadas, ela passou a dominar a política econômica. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O que você tem é o seguinte, imagine uma grande empresa, tem um diretor financeiro. Qual é o papel do diretor financeiro? É pegar o planejamento estratégico da empresa, aquele rumo que é ditado aí pelo board da empresa, pelo presidente da empresa, avaliar custos e capacidade de financiamento. Então ele vai alertar, olha, está muito, tem que ir mais devagar, mas é este o papel dele. No Brasil, o que ocorreu nos últimos tempos foi nas últimas décadas, uma maluquice de subordinar toda a estratégia do país ao economista que estivesse no Ministério da Fazenda. Ele não tem esforço. Você tem aí a dívida pública, joga a Selic lá em cima para derrubar a inflação. Um baita impacto na dívida pública. Isso não é responsabilidade minha. Então tem que fazer isso para que eu possa cumprir minhas metas aqui de metas inflacionárias ou metas de tesouro. Isso é uma excrescência absoluta. E o que nós temos aí, isso vem desde o Cruzado, quando começa esse predomínio dos pacoteiros, dos pacotes apresentados como se fosse a grande solução brilhante para a economia, o mesmo pessoal que no encilhamento armou as mesmas armadilhas. Né? O pessoal de cabeça estreita, alguns com interesse claramente profissional, aí, financeiro, como foi a geração do Plano Real, que montou uma dívida monumental em cima de modelos de enriquecimento rápido aí para muitos setores, eles inclusive, e outros pela falta de dimensão, de profundidade da análise econômica brasileira. Eles pegam os livros, os manuais, eles não analisam as correlações aqui, as circunstâncias aqui. É a mesma coisa que o médico que pega lá um receituário para um determinado tipo de doença e aplica indiscriminadamente em todos os pacientes. Isso não é ciência, isso aí é mandracaria. E aqui se criou essa ideia, é o seguinte, não, pode fazer tudo errado, mas se o empresário acreditar que estamos fazendo certo, se conseguirmos aquelas metas, automaticamente virá fada das boas expectativas aí e o empresário vai passar a investir. Que é de uma estultice monumental. O empresário ele não investe só pensando na questão fiscal mais adiante. Ele investe pensando na demanda, na perspectiva de crescimento. Para que você investe? É para aumentar a produção. Por que você aumenta a produção? Quando você tem aumento de demanda. Então, se você monta todo um modelo para conseguir uma rigidez fiscal torta, né? Porque você derrubou tanto a economia que a receita fiscal foi para o vinagre. Cada corte que você fazia em despesa, a receita caía mais proporcionalmente. Mas mesmo que você tivesse aqui um quadro fiscal coerente, sólido e tudo, se não tem demanda, não tem crescimento, não adianta. Outro dia, não sei se foi uma das agências de risco aí, ela colocou o Brasil em observação, por quê? Porque não tem dinamismo na economia, é evidente. Veja bem, o que nós estamos falando são coisas, fundamentos básicos da economia, as maneiras de fazer a economia crescer, a necessidade de crescer para ter superávit fiscal, os limites que você tem para cortes de despesa, pelo que vai acontecer com a economia, com o nível de atividade de arrecadação
inclusive, mas aqui se aboliu tudo por conta dessa maluquice de um manual. Você pega estudos, não, são estudos internacionais. Você pega as séries históricas globais, que as séries globais elas não pegam as características de cada país. Tira diagnósticos, daí você aplica no país, você vê que está errado aquilo. Não, isso aí é opinião empírica. Isso é opinião empírica, isso é palpite. Palpite não tem ciência. E cometem as maiores barbaridades. Eu vou mostrar para vocês como que foi feito esse desastre de quase 8% de queda do PIB. O primeiro passo vem lá com a Dilma em 2013, 2014, com aquela montanha de subsídios que foi dada sem avaliação do impacto fiscal, falta de uma estratégia para enfrentar um período de vacas magras aí com a queda de preços de commodities, não tinha uma estratégia, não ouvia ninguém. Isso é uma vulnerabilidade brasileira. Como é que pode uma presidente, com um país de 200 milhões de habitantes aí, tomar decisões da sua própria cabeça? Nós estamos aí criticando o Trump aí por suas... ele é maluquice mesmo, né? Mas pelo fato de um presidente se sobrepor a todas as instituições e querer aplicar a sua vontade individual, mas ocorreu aqui nessa questão da economia. Então nós tivemos ali, de um lado, aquele excesso de subsídios, que partiu já de um primeiro diagnóstico errado dos economistas, do mercado, dos economistas, que a Dilma endossou. E nós tivemos também a questão da compressão aí das tarifas de energia, de combustíveis e tudo, em função das eleições. Aí. Isso provocou um desequilíbrio, o câmbio também estava desequilibrado, ampliando aí o déficit externo. Então, entra no segundo tempo do jogo, entra a Dilma em 2015 com o diagnóstico Joaquim Levy. O que era a estratégia Joaquim Levy? Você tinha lá atraso nas tarifas, déficit fiscal, você tinha um déficit externo. Então, é muito simples. Você pega um manualzinho, você dá um reajuste de tarifas, assim, uma cacetada de uma vez. O pacote fiscal dá um baita de um corte fiscal violentíssimo, violentíssimo. O pessoal chamou a Dilma de gastadora lá. Foi um choque fiscal violentíssimo e um reajuste cambial para corrigir o déficit externo. Qual que era a avaliação deles? Fazendo tudo isso, você passaria a ter equilíbrio fiscal. O que é equilíbrio fiscal? É manter estável a relação dívida-PIB. Ou seja, eu tenho que gerar aqui um superávit fiscal primário aí para poder bancar o crescimento da dívida que é influenciada pelos juros. Eu conseguindo esse choque instantâneo, em pouco tempo as expectativas empresariais seriam despertadas. Um novo Brasil apareceria e veriam os investimentos. Com os investimentos, a economia voltaria a se recuperar, e garantindo o aumento de receita, o equilíbrio fiscal, e o equilíbrio fiscal garantindo a confiança para ter investimentos. Isso aí era a fórmula fácil trazida pelo Joaquim Levy. Tanto ele quanto o Guido Mantega, quanto a Dilma, se baseavam em estudos dos anos 90 de alguns economistas. Você veja bem, você tem um conjunto de estudos para todo lado. O mainstream, o sistema acadêmico internacional, ele seleciona aqueles estudos que são mais adequados ao modelo de economia que eles defendem, que é o da globalização, de menos interferência do Estado. Então, um grupo, 2 economistas lá fizeram estudos ao longo, pegaram séries históricas globais para investigar os impactos dos subsídios e os impactos do corte de gastos públicos sobre o PIB. E chegaram à conclusão que o subsídio tem um bom impacto, ou seja, para cada um dos subsídios você consegue 2, 3, 4 de aumento do produto, enquanto que a questão de gastos públicos, para cada um que você corte de gastos públicos, aí o impacto sobre o PIB, sobre o nível de atividade, vai ser menos de 1. Então você não teria... Então, com base nesses estudos que o Joaquim Levy convenceu a Dilma a fazer aquele baita daquele choque fiscal, aquele corte de despesa para todo lado, aumento de tarifas, dizendo o seguinte, segundo esses estudos, não tem pouco impacto sobre o PIB, em poucos meses a gente consegue recuperar o superávit fiscal. Por quê? Porque a receita fiscal vai ficar a mesma, tem baixo impacto sobre o PIB. Esses estudos estavam errados. Não adiantava você olhar aqui e falar, gente, você tem uma economia que está exsangue aí,
A Lava Jato acabou com a cadeia do petróleo e gás. A própria Dilma, quando segurou as tarifas de energia, enfraqueceu a Petrobras. Então nós não temos. A cadeia de petróleo e gás respondia por 40% dos investimentos. Então você perde uma perna lá. Você não tem renda. Os salários caíram, aí as famílias estão endividadas. A única maneira que você tem de dar o tal do motor de arranque na economia seria um aumento de gastos públicos. Não, mas os estudos mostram que não tem nenhum impacto sobre a economia. Em 2012, você teve uma reavaliação desses estudos, ou seja, 3 anos antes do nosso desastre, um seminário do FMI que mostrou que aqueles economistas dos anos 90 tinham chegado a conclusões erradas porque analisaram a média de longos períodos da economia sem separar períodos de crescimento e períodos de desaquecimento. Então, quando você tem períodos de aquecimento, o que você tem? Os subsídios têm um baita impacto, porque tem mercado pela frente. Você está crescendo, você tem aumento de demanda. Se tem aumento de demanda, o empresário é estimulado a investir. Se você dá subsídio, ele investe mais ainda. Quando você tem queda da economia, os subsídios não resolvem nada, só dão despesa. Por quê? Porque não tem demanda. Então, o que o governo fazia? Dava subsídios aí com essa loucura de permitir que as contribuições do INSS fossem acima de faturamento, ou seja, caía lá embaixo a contribuição, o empresário não investia porque não tinha demanda. O que ele fazia? Reforçava o caixa para esperar o período de vacas magras. A mesma coisa com as despesas. Quando você tem período de crescimento, você pode cortar despesa pública, gastos e tudo, porque não tem impacto, a economia está crescendo. Em períodos de queda, o corte de despesa impacta a economia violentamente. Então, essa separação de períodos de crescimento e desaquecimento foi feita pelo FMI em 2012. Mas aqui no Brasil, o mercado insistindo que tinha que ter um baita de um ajuste fiscal com recessão, ampliando a recessão. Então, mas era essa mandracaria que fez com que a Dilma, em março de 2015, dissesse que a crise já estava no final. Nem tinha começado. Bom, eu mostrei essa estratégia inicial. Vocês se lembram aí, né? Pacote fiscal. Qual foi o resultado? Aquele mesmo quadro. Com o reajuste de tarifas e com o reajuste cambial, você teve um baita aumento da inflação. Foi uma imprudência, tudo de uma vez. Fazer todo mal de uma vez. São pessoas que não têm noção do timing, não têm noção dos impactos que você tem um choque de preços na cadeia produtiva. É pessoal de manual, é economista de manual. Então o que você teve? Com a inflação aumentando, vem uma política monetária extremamente recessiva. Você aumenta a Selic, eleva a Selic para combater a inflação, contém o crédito. Veja bem, a economia estava correndo no ritmo X. De repente cai esse ritmo, você joga uma baita de uma elevação de manutenção de juros elevados, uma contenção do crédito. O que acontece com a economia? Acontece isso aqui. A inflação continua, porque a inflação, aquele impacto que você tem no primeiro momento, você tem aquele impacto das tarifas e do câmbio. Aquele impacto ele ecoa durante 1 ou 2 meses. Depois você tem que esperar sair aqueles meses de impacto, sair da contagem anual para a inflação anual começar a cair. Ou seja, se eu tenho um baita do impacto em janeiro e fevereiro na inflação, até dezembro aquele impacto vai estar na inflação anual. Só quando chegar janeiro e fevereiro do outro ano, março, que você vai começar a cair, a inflação anual, porque aqueles meses mais impactados vão saindo da contagem anual. Né? Mas aqui você tinha aquela moça, Mônica de Bolle, falando, não, porque a elevação dos juros não está resolvendo a inflação, é a dominância fiscal. Criaram um conjunto de fantasias para sofisticar algo que era óbvio. Se eu tenho um impacto de 2 preços fundamentais, tarifas e câmbio, sobre os preços, aquele impacto, enquanto não sair aqueles meses, 1, 2, 3 meses, que o impacto vai ecoando, enquanto não sair da contagem anual, a inflação não cai. Então, o que aconteceu com aquela política restritiva de demanda em cima de uma economia combalida para combater a inflação? Com a contenção de crédito, com a Selic elevada, com o pacote fiscal, você teve um aprofundamento da recessão. Um aprofundamento da recessão.
Com a Selic elevada, além disso, você aumentou a relação dívida-PIB. Porque o PIB cai de um lado, aquele negócio, imagine, divide 10 por 2, dá 5. Agora, se você cai 1, de 10 você vai para 9, e de 2 você vai para 4, é quase meio. Então, a relação dívida-PIB aumentou, por quê? Porque com o aumento da Selic, que era para combater essa inflação aqui, você aumentou a recessão, então caiu a receita fiscal, e você aumentou a dívida, a relação dívida-PIB. Então, isso aqui criou uma insegurança fiscal. Você vê, o mercado todo apostando nessa estratégia econômica suicida. E a gente falava. Quer dizer, hoje, quando você pega os comentaristas aí falando, não, mas agora algo deu errado. É evidente, gente, a economia não tem muita mágica. A economia você tem. O que puxa a economia? Exportação pode puxar a economia. O que eles estão fazendo com o câmbio? Jogando lá para baixo. Apesar de você ter uma melhoria dos preços internacionais de commodities que não depende do Temer. Você tem famílias, gastos de famílias, as famílias endividadas com baita de um desemprego. Então, como é que você vai puxar a economia por aí? Investimento privado. Como que você vai ter investimento privado se você não tem demanda? Comemora esse negócio de aumento de bolsa, de entrada de dólares. Os dólares estão entrando para comprar empresas que estão quebradas aqui. Então, não traz nenhum refrigério aí para a economia, porque não é aumento da capacidade instalada. Então, a única perna que sobrava, gastos públicos. Então, se você tivesse aí um Roosevelt, o próprio Lula aqui em 2008, você pegaria aí, faria um pacto nacional, definiria um aumento de gastos públicos, mesmo aumentando a relação dívida-PIB no primeiro momento, para conseguir mover toda a máquina. Então, foi em cima desses erros monumentais de diagnóstico que acabou o governo Dilma e vai acabar o governo Temer, aí por outras razões também, aí, por toda essa quadrilha que se apossou do poder. Então, eu digo o seguinte, nós estamos ainda, e se entrar qualquer outro governo agora, aí, mantida essa política econômica, eles vão comemorar na ponta, e depois cai 8% do PIB, agora vai subir 1 ou 2%. Gente, você tem aí uma crise fiscal dos estados que se agrava. Você cria mitos aí, como esse governador Paulo Artung. O Paulo Artung é o oposto do que se espera de um grande gestor público. Ele não tem noção, é um sem noção. Você, quando fala no grande gestor, o que acontece? Pô, eu vou ter uma queda de receita. Eu vou adaptar a empresa ou vou adaptar o Estado para conviver com essa queda de receita da melhor forma possível, para causar menos impacto. Então, tento manter os serviços com redução de receita. O que ele faz, não. O que ele faz é aquela cretinice que você tinha aqui nos anos 80 e 90, corta salários do funcionalismo, desarranja toda a economia do Estado, deixa o Estado, depois não consegue administrar a crise do Estado. Daí você pega os comentaristas da Globo News, pega os caras do Estadão, apresentando, é um herói porque teve a coragem de... Isso não é coragem, isso é desarticulação. É você levar o caos aí para a área pública. E levaria para a área privada se aplicasse esses métodos. Então é o seguinte, nós continuamos presos aí a um subdesenvolvimento dessa dependência não é de uma ciência, de uma crendice agora, essa questão da economia. Vamos parando por aqui então. Um grande abraço.